Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudá-los para hoje, nesta quarta-feira. Quarta? Sim, já estamos no meio da semana, né? Hoje já dia 6 de maio, né? Já adentramos logo no início, já no meio da primeira semana praticamente de maio, aonde a liturgia nos apresenta uma das imagens mais belas e fundamentais de toda a Bíblia, a videira e os ramos. É um convite, então, à mística da comunhão e à eficácia da missão que nasce da intimidade com Cristo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, pela primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 ao 6, é a igreja que vive um momento de crise teológica. Há alguns cristãos vindos da Judéia afirmavam que os pagãos convertidos deveriam ser circuncidados, segundo o costume de Moisés, para serem salvos, né? Então o conflito é esse, que não se trata propriamente dito de uma briga por poder, mas de uma dúvida sobre a essência da salvação. Ela vem da lei de Moisés ou da graça de Jesus, né? É claro que a gente percebe que é um povo que muito fechado a lembrar que era a graça de Jesus, né? Mas eles eram muito fechados ao Antigo Testamento. Então, propriamente dito, e ainda hoje acontece, né? Então a gente percebe que a leitura ainda continua a ser atual, que muitos não reconhecem a graça de Cristo. E Paulo e Barnabé que não buscam resolver sozinhos os problemas, mas eles então decidem enviar representantes aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, e aonde propriamente dito é o embrião do que chamamos de concílio, né? Então ali eles enviam representantes aonde ali está centrado naquele tempo e naquele momento a liderança da igreja em Jerusalém. Hoje a gente sabe que é Roma. Mas, e a pergunta e a reflexão que nos traz, né, é que, primeiramente, na igreja o conflito não é necessariamente um mal, mas uma oportunidade para que o Espírito Santo haja através do diálogo e da escuta. E o que nos traz de pergunta é se nós sabemos ouvir quem pensa diferente dentro da nossa comunidade, ou preferimos, então, impor a nossa visão. Eu acredito que o melhor é seguir a tradição, né? Se a gente for muito nas ideias de alguns, a gente vai fugir do que Cristo nos ensina, né? Então a tradição tem ali as respostas para o casamento, para a sexualidade, para lados políticos, que já falei anteriormente, que nenhum dos lados políticos serve para a igreja, porque nenhum deles segue o que a igreja ensina, né? Mas já qualquer coisa, só para resumir, né? E o salmo que vai ao encontro da primeira leitura, né? Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Este salmo de peregrinação celebra a alegria de chegar a Jerusalém. No contexto da primeira leitura, Jerusalém, então, é o lugar da unidade e do discernimento. Caminhar para a casa do Senhor significa, então, buscar a vontade de Deus em comunhão com os irmãos e irmãs. E o evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 15, versículos 1 ao 8, aonde Jesus utiliza uma metáfora agrícola para explicar a natureza da nossa relação com Ele. E eu acredito que a maior parte daqueles a quem ele falava, né, eram pessoas que cuidavam na parte agrícola, né, porque ele utiliza metáforas em momentos apropriados, né. Bom, uma parte do povo era nesta época, né? Mas então, primeiramente, é lembrarmos que o ramo
não tem vida própria, né? A gente sabe que o galho, se cortar o galho, acabou. A maior parte dos galhos, se você cortar e deixar cair, morreu. Ele ainda depende do tronco, né? Então, se formos cortados da videira, ele seca e morre. E a nossa vida espiritual depende inteiramente da seiva que recebemos de Cristo, a oração, os sacramentos e a palavra, e propriamente dito a própria Eucaristia. O Pai, como agricultor, poda os ramos que dão frutos para que deem ainda mais. E a hora que eu penso nisso, né? E fala, é onde a poda dói, né? Imagina, você corta. São as perdas, as renúncias e as provações. São os desafios, né? Mas o que garante é que não desperdicemos energia em folhagens inúteis, vaidade ou egoísmo, viu? A dificuldade é necessária para o crescimento. E a palavra-chave do Evangelho é permanecei, a frase, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é um contato esporádico, mas uma morada contínua. O objetivo, então, da vida cristã não é apenas sobreviver, mas dar fruto, e o fruto é a glória do Pai e o bem dos irmãos. E o que nos traz o Evangelho é, sem Jesus, nós às vezes podemos até fazer muitas coisas, mas Jesus diz claramente, sem mim nada podeis fazer. E a pergunta que nos traz é, quanto do que hoje nós fazemos tem a marca da seiva de Cristo? Às vezes é uma simples marca pessoal, né? É algo que rapidamente vai sumir. Mas com Deus é diferente, porque estará gravado no céu as nossas boas obras. E para bem meditarmos a liturgia do dia de hoje, né? Ela, propriamente dito, primeiramente, a primeira leitura que nos ensina que a Igreja resolve seus problemas na caridade e na escuta. Hoje, então, é um convite a rezarmos pela unidade da Igreja e pelo Papa, para que o Espírito Santo os guie, dando os discernimentos necessários. No meio, então, da correria da semana, né? Como nós cultivamos a nossa união com a videira? 5 minutos de silêncio consciente podem ser o momento em que o ramo recebe a seiva necessária para não secar sob o sol dos problemas, né? E se nós temos passado por um momento de dificuldade ou renúncia, vejamos isso como a mão do agricultor, o Pai cuidando de nós. Ele não corta para destruir, mas para que nós sejamos mais fecundos e mais plenos. Então rezemos assim: Senhor Jesus, videira verdadeira, mantém-me unido a Ti, como um ramo fiel, que a Tua vida circule em minhas veias e que eu não me perca em distrações que me afastam da Tua presença. Aceito as podas que o Pai realizar em mim, confiando que elas me farão crescer em amor e dar muitos frutos para o Teu reino. Amém. Senhor Jesus, videira verdadeira, mantém-me unido a Ti como um ramo fiel, que a Tua vida circule em minhas veias e que eu não me perca em distrações que me afastam da Tua presença. Aceito as podas que o Pai realizar em mim, confiando que elas me farão crescer em amor e dar muitos frutos para o Teu reino. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe,
sobre o título de Nossa Senhora de Fátima, São José e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, uma boa quarta-feira a todos. Nos encontramos amanhã, quinta-feira. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E até amanhã.